Salve rapaziada, Bob aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo, segundo vídeo do dia. Dessa vez vai ser um vídeo comentando aí sobre Casas Rima, tá ligado? É isso que eu sinto quando ele vai Casas Rima. Deixa o like e se inscreve, família, tá ligado? Aqui é completamente surtado. Bora pro segundo vídeo do dia. Eu já trouxe a reação da KM contra o Mauro Henrique Vulcroy. Postei pra vocês aí já. Ontem também postei ela contra o menino Neo Classicismo, oh yeah. E também já trouxe opinião positivas e negativas sobre a família de rua ali, do Duelo Nacional. E já trouxe também o vlog do Nacional. Então dá aquela moration. E hoje é o dia do quê? Ana Rosa. Cola no Ana Rosa, última Ana Rosa do ano, família. Depois só a edição de trio, dia 21/12. Então não mosca aí, ô toca de linguiça. Entendeu? Bora ver essa porra aqui. A verdade sobre o duelo de MCs Nacional 2023, marco histórico. Oh yeah. 3, 2, 1... Depois de uma final contra o Neo, KM campeã do Duelo do MCs Nacional 2023. Foda. Discurso extremamente polêmico da apresentadora colombiana antes dessa final. E a visão geral da competição individual mais aguardada do ano dentro do universo de batalhas. Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas. Fica comigo porque nós precisamos falar sobre o Duelo do MCs Nacional 2023. Douglasinho, segura. Caralho, família! O evento. Antes de falar sobre resultado polêmico, discordância e os pontos mais específicos, vamos fazer um geralzão sobre o evento numa visão mais abrangente sobre tudo. A primeira coisa que sempre acontece é a comparação com outros nacionais. Sempre tem essa de querer elencar entre o melhor e o pior. Estruturalmente esse foi o melhor, sem dúvidas. Se for pra colocar em critérios, vibe, estrutura, nível de rima, eu acho que em questão de expectativa era mais ou menos isso mesmo que ia ser entregue. Pra mim não fugiu do que particularmente eu esperava. Por conta de não ter os resultados que o fanboy quer que tenha, vai ter os comentários, ah, foi o pior da história. Mas é só palavra ao vento, porque sinceramente, critério por critério não tem onde se apoiar pra afirmar uma coisa dessa. Sim, a gente tem problemas, e dos grandes na discussão do resultado, que eu já vou comentar mais adiante. Mas nem de longe isso faz com que, assim como todos os outros nacionais, seja menos importante por algumas vezes não movimentar tanto mediaticamente ou não rolar tanta grana como nas outras competições. Provavelmente esse é o primeiro baque do público que chegou com o TikTok e com o nacional. Porque quem acompanha a batalha há mais tempo já tá ligado que o roteiro perfeito de algum MC do eixo ganhar sempre é escrito durante o ano todo, com promessa, rima, discurso. Durante todo esse tempo, deixa a maior parte do público que acompanha só o mainstream com a plena convicção de que é daqui que vai sair o campeão. E quando chega lá num formato que não é bate e volta que o MC batalha toda semana, não é o público que ele tira foto toda semana, não é a mesma mecânica de pensamento que o MC tá habituado a construir. Exatamente. Você vê que o buraco é mais embaixo, ainda mais com a pressão de saber que se perdeu tá fora. E é impressionante a quantidade de gente que tinha presencialmente no dia. Mais ou menos umas 15 mil pessoas pra ver batalha. É uma coisa muito absurda de se pensar, ainda mais por ser uma organização que não é uma empresa que faz divulgação com milhões ou um evento de um artista internacional. A única vez que uma mina chegou na final foi na primeira edição, Douglas Jean versus Mira Potira. A KM, eu tô arrepiada, família, a KM tá na final, então independente de qualquer fita, eu queria dar um salve, que a gente tá arrombando, não é pedindo licença não, filho. Não é pedindo vaga, a gente tá tomando, retomando, arrombando todas as portas que tava fechada. E aí, acostumem-se a ver as minas Douglasinho só pensando, caralho, o que eu vou jantar hoje? Fechou? O discurso. Eu particularmente não queria que isso tivesse se tornado um tópico tão importante, mas principalmente depois do que a colombiana postou no perfil pessoal dela, isso sim se torna um problema bem grande. Já deixando bem claro que eu não acho que tenha sido esse o motivo do Neo ter perdido, já vou falar sobre isso um pouco mais pra frente. Vamos discutir primeiro o discurso que foi dado por ela minutos antes de começar um round entre a KM e o Neo. Eu não consigo nem conceber a ideia de que alguém discorde que essa fala, exaltando um feito que não acontece há 10 anos, elevando a moral, levantando a bola de um dos competidores e colocando ela numa posição de destaque frente ao oponente, não vai influenciar no resultado do que vai acontecer minutos depois. Pra mim é a coisa mais óbvia do mundo. Eu também não acho que influencia no resultado, influencia no tema da batalha que vai acontecer. Porque sempre que o Breno vai batalhar no beat de Detroit, por exemplo, em algum momento esse assunto Detroit entra na batalha. Não dá pra gente ter esse cinismo de pensar que não influencia. Você não vai ver um MC vindo fazer uma gastação, depois alguém puxar um grito de protesto, que seja uma crítica social, e o público tenha pulado na bala disso.
tudo que acontece ao redor é como se fosse um elefante branco. Às vezes, mesmo que não seja dito, traz o panorama do que tá no ar. E nesse caso, quando é dito, mais ainda. Mas até aí, seria um erro. Nunca que eu julgaria isso. É um evento de horas, tá todo mundo exausto. Aquela emoção foi tão grande que ela quis botar pra fora. Como ser humano, ela tá numa posição que isso pode acontecer. Não tem como voltar atrás e ficaria a lição pras próximas e bola pra frente. Mas aí que tá o problema. Além da apresentadora via público dizer que discorda que aquilo tenha sido um erro e que faria de novo, ela tá dando a chancela de que a família de rua também não viu aquilo como prejudicial. E se for isso, desculpa, é descredibilizar completamente a maior competição individual de freestyle do país. Ninguém que é consciente e um ser que pensa discorda do que foi dito por ela. Ver as minas nessa posição é muito da hora. Tinha mesmo que ser dito, eu acho que ninguém só discorda não naquele disso. momento. Eu mesmo sofri hate no último vídeo por defender as minas na cena, posso até ter passado um pouco no ponto daquele vídeo, mas o ponto é, simplesmente não era o momento. Eu tenho certeza de que ela não fez isso de forma proposital pra querer beneficiar ou algo do tipo. E digo de novo, não acho que tenha sido por esse motivo que o Nel perdeu. Mas negar o fato de que aconteceu uma influência na final é de duas uma, ou você ser muito leigo em batalha, ou fechar os olhos pro problema. E eu fiquei feliz pra um caralho sim, tô feliz e vou continuar feliz, não me arrependo de uma palavra que eu falei, tá ligado? E eu não desmereci o Nel em momento nenhum, tá ligado? Não falei dele, eu tava falando sobre as minas, não era sobre a KM, é sobre a conquista de poder estar numa final. Em 11 anos de duelo de MCs Nacional, uma mina conseguir chegar na final, não era nem ganhar, família. Esse salve tinha que ser dado porque isso são dados históricos. Depois. Porque se falta mina na cena, tá ligado? É porque tem uma caralhada de cara e otário que não respeita o nosso corre e faz de tudo. Ela não tá errada no acessar. discurso dela. Tá Isso é sempre bom frisar. Foi o Resultados. momento que ela falou. Como todo e qualquer evento que aconteça hoje, os resultados vão ser questionados. É complicado isso porque, mais uma vez, a gente não vê uma declaração ou explicação dos jurados da motivação dos votos. E por mais que não seja um conteúdo... Cara, eu não achei que nada foi mainstream, roubado é não, muito mano. Nada interessante ver o injusto, ponto não, de vista dos jurados desse escalão, até Achei pra os entender jurados os bons, critérios mano. que cada um usa. Mas dito isso, uma coisa que marcou muito foi a quantidade de 2-0 que teve na edição. Não Eu foi sei culpa pra dos vocês, jurados mas isso. pra mim 2-0 tem que ter sido um esculacho. Não. Dá pra ter dúvida de quem passou, é um nacional. Não precisa ser um Qualquer esculacho. tipo de questão, batalha parelha, devia ir pro terceiro, na minha opinião. Tanto é que nas batalhas semanais praticamente todas são assim. Inclusive o próprio Mas estadual é de São Paulo diferente. deu uma percepção É de que diferente tinha ficado porque o mas no formato é nacional, 45. O pessoal tava extremamente Eu vou explicar rígido. isso já já. As batalhas mais polêmicas, Japa e Nel, KM e Croy, Preciso nenhuma rever. delas eu discordo no sentido de que o melhor passou. Realmente eu acho que os que passaram foram os melhores. Mas tudo foi tão no detalhe que cabia terceiro na minha visão nas duas batalhas. Sobre a final, a mesma coisa. Mas falando um pouco mais sobre a final, o principal erro do Nel, na minha visão, foi entrar nesse assunto que tinha sido a Tem a ver com o representatividade discurso. feminina, onde ele disse que tava pra representar todo mundo. Mas também é verdade que se não fosse o discurso que teve antes, ele não falaria isso. Exatamente. Por isso que é complicado. Pra mim, o erro do Nel em tocar no assunto foi maior do que a colombiana em fazer aquele discurso. Mas de qualquer forma, não dá pra dizer que não existiu uma influência. Rima boa, me sinto inabalável. Esse foi o erro do Nel. Agora cê sabe que é sem censura. Pelos manas, minas, mano, e pela essa cultura. Isso é abala todas as estruturas. Deu pra você entender, as mina mão na disciplina. Cê não vai falar por mim, né? Eu já tô aqui em cima. Eu também aqui em Jogou cima, muito, sua Caio. cultura. Eu sou L de livro, sim, literatura. Deu pra você entender, cê vai lá pro meu porta-mala. Cê é negro, eu também sou, mas dá meu espaço de fala. Não precisa fazer grito pra puxar a plateia. Eu quero um improviso, quero ver a sua ideia. Esse daqui que é o melhor MC do Brasil. Faz 10 anos que eu sou, só que sem hype ninguém viu. Só que hoje eu vou... No fim das contas, a mensagem que esse nacional deixa mais uma vez é de que o Brasil não se resume só ao eixo. Por mais que não tenha hype em vários lugares do Brasil, Perfeito. tem MC bom em tudo quanto é estado. E a competição mais democrática do Brasil, mesmo com várias outras surgindo, provavelmente nunca vai deixar de ser a mais cobiçada entre os MCs. Eu sou o ZK, esse é o canal Casa das Rimas, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e valeu. Vamos lá. Notei algumas coisas aqui pra falar. Lembrando que eu não estou tacando pedra no ZK, hein, mano. O pessoal tem essa impressão que eu tenho esse jeito um pouco chucro. Mas não, mano. Eu só me posiciono assim como o ZK se posiciona. Parece que eu tô... Nossa, ele quer discordar de tudo do ZK. Não, família. Não quero ser o dono da razão. É só meu jeito. Eu sou espontâneo. Eu não vou ficar aqui... O cara falou, eu discordo, eu já pontuo na hora, entendeu? Então é meu ponto de vista, é meu jeito. Tá ligado? Eu acho que ele nem leva mal, mas... É mais o público, então sempre vale explicar isso. Vamos lá. Deixa eu pendurar o post-it aqui. Primeiro ponto, sobre o evento em si. Cara, eu já falei isso no meu outro vídeo, inclusive. Vejam o vídeo que eu falei dos pontos positivos e negativos, porque pelo fato de eu estar presencialmente, eu consegui ver muita coisa que quem está na internet não viu.
E não que isso seja um problema, mas eu tenho mais informações, então acho que isso é legal de pontuar. Assim como, por exemplo, no estadual de São Paulo, eu não tive acesso à área restrita, então eu não tenho informações sobre aquilo, tá ligado? É mais nesse sentido, do que você tem de informação do que você não tem. Pô, eu vi 6 BDAs de trio, tá ligado? Sendo há 1 ano e há 2 anos online, há 3 anos presencial, há 4 anos online, há 5 anos e há 6 anos online, e há 7 anos eu fui de jurado. E só nas 7 anos eu pude ver de fato a estrutura da aldeia, ver o backstage, ver tudo que acontece. Faz muita diferença. Então é nesse sentido que eu digo sobre ter a informação do que a gente tá vendo ali, né? Não é querendo dar carteirada, é sobre estar no lugar. E na parte de evento, cara, foi pra mim a melhor estrutura, né? Ah, mas você não viu dos outros nacionais. Por isso que eu estou falando, do que eu vi até hoje, presencialmente, esse já foi muito superior ao do ano passado. Eu lembro que a estrutura de 2019 era um palco rosa, né? Que foi aquela que o Charles ganhou. Assim, parecia ser uma estrutura maior, mas não acho que era uma estrutura tão inteligente. Eu acho que a estrutura usada esse ano, pra mim, foi a mais inteligente de todas. Ela otimizou o espaço da rua junto com o viaduto ali do lado, então não ficou uma coisa distante, né? O nacional de 2018 e 2019, eu acho que o pessoal acabou vendo como nacionais estranhos, não só pelas fases de grupo, mas porque eram nacionais muito distantes da parte cultural do viaduto. Eles ficaram muito afastados, sabe? Esse nacional de 2023, por mais que não tenha sido no viaduto, ele foi do lado, tava ali o ambiente, sabe? A energia do lugar, sabe? Você conseguia ver tudo aquilo ali, era como se estivesse ali. Então, pra mim foi o melhor estruturalmente, foi um puto evento, cara. Quem tava lá viu que foi um puto evento. E assim, não tenho erro nenhum a pontuar em relação a isso. A única questão que eu falei foi a da chuva, que eu achei arriscado fazer em lugar aberto, sendo que tinha previsão de chuva. Mas também durou 10 minutos a chuva e já parou, e foi antes da batalha. Sobre o TikTok estar entendendo, eu acho isso maravilhoso, porque é um choque de realidade. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo desse ano, basicamente o Brenos hypou com o Flow Detroit. Antes de 2023 o Brenos não tinha nada de hype. E depois disso veio a onda do TikTok, o Samuel estourando a bolha, um monte de coisa acontecendo, Johnny Samuel na edição 7 anos, Samuel sendo odiado, o TikTok invadindo, enfim, muita coisa. Schuller, Abdala, e o TikTok achando que batalha de rima era isso, eles não entendendo o que é a batalha de rima, entendendo que essas coisas que aconteceram é muito mais exceções do que regra, e é muito bom esse público do TikTok tomar um baque, ver que o nacional é uma competição raiz, podemos dizer assim, e que as batalhas ao todo são muito mais próximas disso que a gente vê no nacional do que aquele corte de 30 segundos do TikTok, porque até as mais hypadas são muito mais próximas do que a gente vê aqui no nacional do que aquilo que a gente vê como hypado. Porque qual que é o problema do TikTok? Ele não te mostra a batalha inteira. Quando você entra, por exemplo, na aldeia, que é a maior batalha do Brasil atualmente, e as pessoas falam assim, a aldeia é hypada, não sei o que. Cara, a aldeia é uma puta batalha. Você vai lá numa batalha da aldeia, sei lá, entre o próprio Schuller e o, sei lá, deixa eu ver, o Schuller e o Brenos. Os caras vão ver ali o vídeo no TikTok de 1 minutinho ali, 2 minutinhos, com vários cortes e uma batalha de 8, onde eles só vão ver os momentos que o Schuller e o Brenos brilharam e vão achar que batalha é aquilo. Quando eles veem o nacional, eles veem que tem erro, eles veem que tem muito mais coisa do que somente aquilo que é bonito que eles veem no TikTok, que é a parte, né, aqueles famosa peneira ali, né? Então, eu acho ótimo esse público de TikTok tá vendo de fato o que é o nacional, o que são as batalhas de rima, porque é isso aí, mano. O nacional pra mim representa muito do que são as batalhas de rima, cara. De verdade mesmo. E é muito bom isso, porque a gente não tinha esse baque até hoje, né? Porque começou essa febre do TikTok esse ano, com o lance do Detroit, furou a bolha, enfim, em 2022 não tinha. E muito legal também que a família de rua voltou atrás na decisão do menor de idade, e também no ponto dos vídeos não darem copyright. Eu tô podendo reagir aos vídeos, todo mundo tá podendo utilizar o conteúdo da família de rua sem dar copyright. E o resultado pra isso, cara, é muito simples. Uma coisa que ninguém percebeu, mano. Você vai aqui, ó, família de rua. Vamos lá. Família de rua, entra aqui no nacional. Olha a quantidade de views dos vídeos. Final. Cadê? 100 mil views, tá ligado? 100 mil views, afinal. 15 mil, 30 mil, 50 mil, enfim. View pra caramba em vários vídeos. Por quê? Porque as pessoas estão podendo reagir, tá ligado? Se você vai, por exemplo, no outro nacional... Deixa eu ver se consigo achar aqui. Acho que eles postam todos os estaduais, né? Eu não vou achar. Deixa eu ver se tem playlist. Playlist. Tem ou não tem?
Te ou não te? Te lo pero que si, pero que no. Aqui, ó, Duelo Nacional, 22 vídeos. Não, 2022, ó. Os vídeos, com exceção da final, são muito menos vistos, tá ligado? Muito menos vistos. É que 1000 views, 500 views. E isso é culpa do fator reação, compilations, TikTok. Não tinha. As pessoas não podiam ter acesso a isso. Esse ano eles voltaram atrás e dá para os canais reagirem. Então, essa é uma diferença fodida, tá ligado? Outra parada aí pra vocês entenderem. O discurso, cara. Isso eu falei no meu outro vídeo. E assim, eu não acho errado o que a colombiana falou. Eu acho errado o momento que ela falou e isso eu não abro mão. Do mesmo jeito que ela não abre mão do que ela falou. E eu não tô aqui brigando. A colombiana é uma mina gente boa. Mas ela não tinha que ter falado aquilo antes da final. Ela tinha que ter falado depois. Tá ligado? E porque ela mesma disse que a questão ali não era sobre a KM, era sobre as minas. Então, mais um motivo. Se o motivo era pra falar sobre as minas, tinha que ter falado isso depois. Se ela estivesse falando sobre a KM no caráter de ser antes da final, no intuito de elevar as skills da KM e depois elevasse as skills do Nel e falasse do Nel também, que nem algumas batalhas fazem, que é sempre falar de 2 MCs antes da final, é uma coisa. Tá ligado? Se ela falasse a KM, segunda mina a chegar na final, 3 estaduais, não sei o que, nananã, Nel, terceiro estadual dele, um dos melhores MCs do Brasil. Se fizesse dos dois, não teria problema. Mas o intuito é outro. O intuito, se ela tivesse tido essa atitude, seria de simplesmente hypar a final falando as skills dos dois. O intuito da colombiana não foi fazer isso. O início da ação dela vem motivada em relação às mulheres num todo. Então não é a mesma coisa. Então, tipo assim, ela teria que ter falado isso depois. Tá ligado? Ela teria que ter falado depois dessa parada. E não antes. Então, eu não tiro a razão de quem acha que foi errado ela falar, porque eu também acho errado. Ela não tinha que ter falado isso daí antes da final. Foi errado. O discurso dela não foi errado, mas ser antes da final foi. Tinha que ser depois. Sobre os jurados. Cara, eu achei que os votos foram corretíssimos. Não vi nenhum problema em nenhum voto das batalhas dos jurados. De verdade mesmo. Todas as batalhas que o pessoal tá chiando foram batalhas que a gente ficou na dúvida. Então não teve erro da parte dos jurados. O ZK falou assim, mas pô, quando tá equilibrado é terceiro. Cara, não necessariamente. Não necessariamente. O lance aqui é como o jurado avalia. Se ele avalia separadamente os rounds, a chance de ter 2-0 é somente se o cara tiver mais nota nos 2 rounds. Então a tendência é que a resposta seja melhor que o ataque, portanto vai ter mais terceiro. Se o cara soma os 2 rounds e não faz margem de erro, é 2-0 muitas vezes. Se o cara faz 2-0 com margem de erro, aí fica meio que equilibrado. Então assim, é somado tudo no caso, né, com margem de erro. Eu tenho que ver como é que os jurados avaliaram. Tem gente que fala, os caras avaliam ataque contra ataque, resposta contra resposta. Não, ninguém avalia assim. Ninguém avalia desse jeito porque não faz o menor sentido, que perde a coesão. Né? Não é um jeito errado de avaliar, mas não é desse jeito que avaliam. Isso eu posso afirmar pra vocês. Então assim, não teve votos incorretos não, cara. O mecanismo incorreto aqui foi em relação ao lance do terceiro round. Eu expliquei isso no meu vídeo, que é o lance de que a plateia pede terceiro, só que se não é todo mundo no conto terceiro. Isso tá errado, cara. O lance aqui é o quê? A gente tem 3 pesos, MC1, MC2 e terceiro round. Aquele que tiver mais gente gritando é o que a gente consegue definir como posicionamento do povo. Não precisa ser todo mundo pedindo para ser terceiro round. Então, por exemplo, quando você vê que mais da metade da plateia está gritando terceiro round, você já consegue entender que de fato é terceiro. Eu expliquei até no outro vídeo que tem que ser mais que 33%, mas eu assumi o pressuposto de que vocês estavam entendendo que quando eu falo que é mais do que 33%, é assumindo que o pressuposto de que o MC1 e o MC2 terão menos, né? É nesse sentido, mas tudo bem. Então assim, assumindo o pressuposto, deixando claro, você vê que mais da metade da plateia gritou terceiro round, você vê que todo mundo gritou terceiro round, né? Independente, você vê que uma porcentagem grande gritou o terceiro round. Pronto, é terceiro round. Você tá na dúvida, você viu que, talvez possa ter mais gente pedindo MC1 ou MC2. Vamos fazer a votação. Faz a votação, barulho MC1, barulho MC2, barulho terceiro. Fazendo isso, você evita o problema e provavelmente teria tido muito mais terceiro round. Porque muitos 2-0 foram acarretados pelo lance de que a plateia perdeu seu direito de voto, somado à volta de 2 jurados, dava 2-0. E muitas vezes os outros 2 jurados votavam terceiro, que foi o caso, por exemplo, do Croy. Na final não foi o caso, na final teve 3 votos KM, então não foi o caso, mas é meio que uma coisa só tudo isso, a gente tem que entender esse mecanismo.
Sobre o Nel, de fato, assim, ele entrou no assunto que a colombiana propôs, mais um motivo pelo qual a colombiana não poderia ter falado antes da final. Mas, cara, assim, não acho que é errado o discurso dela, acho que foi errado o momento que ela falou. E o Nel, cara, assim, por ser um MC de alto nível e muito experiente, eu acho que nesse momento ele chapou, tá ligado? Ele foi um pouco amador nesse momento, ele caiu no jogo, mano, ele literalmente entrou no assunto que ele não podia, cara. E eu entendo, é nervosismo, é final, terceiro nacional do cara, o Nel é um ser humano. Ele entrou no jogo errado, cara, ele não podia ter começado desse jeito, ele tinha que ter começado de outro jeito, cara. Ah, você é a KM, é o terceiro estadual, é o meu terceiro também, então esse é o momento que a gente vai ver quem vai ganhar a batalha e vai além. É o momento do desempate pra ver quem vai ser campeão. Tinha que ter ido pra esse lado, tinha que ter falado nada de Mina, de Mona. Ele foi pro lado errado, tá ligado? Porque se a KM puxasse esse assunto, aí o Nel podia até jogar. Imagina se a KM puxa o assunto do nada, o Nel podia virar e falar: mas eu nem falei sobre esse assunto, você tá fazendo drama? Qual foi? Tá tendo ajuda da colombiana? Não sei. Sabe? Tipo, não que de fato a colombiana tenha ajudado, mas ele podia jogar sujo e ganhar o round aí. Então assim, ele trazer o assunto, ele deu todas as munições que a KM precisava. Porque a colombiana falou antes, foi um erro ela falar antes, e não o que ela falou, mas falar antes da final foi um erro, só que o Nel caiu no jogo, mano. Sabe? Ele não podia ter entrado nesse assunto. Se a KM entra no assunto, é munição pro Nel. Agora, se o Nel entra no assunto, é munição pra KM. Então o Nel, de fato, cometeu um erro aí entrando nesse assunto. E é muito legal também o fato de que as pessoas estão entendendo que o Nacional não é somente o eixo, isso já acontece há muito tempo. Inclusive, mano, se você põe aqui, ó, Duelo Nacional de MCs. Escreve no Google, vai aparecer aqui, Duelo de MCs Wikipedia. Eu não sei quem que atualiza isso, mas tem todas as informações, é muito legal. Dá pra gente ver tudo. E a gente consegue ver os campeões aqui do Nacional. Vamos lá. Cadê? Cadê os campeões? Campeões das cidades. Cadê vocês? Carai, cadê os campeões nacionais dessa porra? Caralho, agora eu fiquei chateado que eu não tô achando, mano. Porra, mano. Aqui. Final, Nacional de 2012. Douglas Jean e Mira Potira. Um da Bahia, o outro de Minas Gerais. Tudo bem, primeiro Nacional normal, às vezes ali, você da região. Segundo São Paulo, Douglas Jean de novo, ainda no Sudeste. Terceiro, já quebra tudo. A gente tem Bahia, tá ligado? E Minas Gerais. Já é uma diferença. É parecido com o primeiro. Só que o primeiro a gente ainda passa um pano. Então no terceiro já dá uma quebrada. A gente vai pro quarto. Orochi, lembrando que o terceiro foi Larício e Capanga. Quarto nacional, Orochi e Alves, DF, ó, já não é eixo. E o Orochi, relativamente eixo. Depois a gente tem Samurai e Cid. Você pode ver que sempre tem às vezes um do eixo e um que não é, porque mostra que a cena é diversa, cara. A gente tem depois ali César e Drizzy. Pô, Espírito Santo e Minas Gerais. Espírito Santo, por mais que seja do eixo, né, sudeste, não é tanta visibilidade, né? Depois Miliano e MG, tá ligado? Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. M. Charles e 90. Ceará, quebrando muito a barreira aqui. E Espírito Santo. Esse aqui pra mim depois é um dos que mais quebrou expectativa, que foi o nacional da pandemia. Foi Alves e Vinícius ZN, Pernambuco e DF. Depois, esse aqui, o último, né, o penúltimo, esse aqui de fato foi aí, os caras viram com os dois pés no peito, que foi Yonggi e Big Mike, mas era muito mais sobre rima do que sobre visibilidade aqui, os caras viram com os dois pés no peito. Que a gente tem KM e Nel. Então assim, olha como é diverso o nacional. A gente não tem uma coisa ali, sabe, quem tá na visibilidade só, mano. Tá ligado? É de fato os caras que tá rimando muito, mano. É os caras que tá rimando muito. Então assim, o nacional ele é bom por isso, cara. E eu acho muito legal porque mostra que o nacional é uma competição democrática. Pra mim é a competição mais democrática de todas, porque envolve todos os estados, envolve seletivas justas, onde, mano, desde a base você tem como se classificar. Ninguém é impedido de participar do nacional, cara. Todo mundo tem chance. Ah, mas e o cara que mora no interior da cidade de não sei o que, cara? Aí esse cara, pra ele também é democrático, porque o problema pra ele não tá sendo o nacional, é todas as batalhas. Pra ele já vai ter que ir muito longe pra competir. Mas pensando que os estados estão fazendo suas próprias seleções, aqui em São Paulo o Mamute faz um trabalho foda, mano. Ele envolve todo o estado de São Paulo, interior, Baixada, Litoral Norte. Então assim, o nacional é a competição mais democrática e que mostra de fato rima, cara. Ah, mas não é justo porque muitas vezes os melhores do Brasil caem no estadual. Foda-se, só um vai ganhar o nacional. Não interessa que no nacional não tá os 10 melhores do país.
é o melhor ali daquele ano, naquela competição que vai ganhar o nacional. Foda-se que os melhores do país não tá no nacional. O pessoal tem que entender que o nacional não é só o nacional. Envolve o regional, o estadual, tudo isso engloba o nacional. A gente chama de nacional só quem pisou em BH, mas o nacional é o todo. E todas as pessoas que estão nele. Então envolve desde o regional até quem ganha a competição nacional. Então os melhores do país participaram do processo nacional, só que eles perderam antes. Esse que o pessoal precisa entender. Ah, tinha que estar todos do país melhor no nacional. Não tem que estar porra nenhuma, não. Só um vai ganhar essa merda. Não ia adiantar nada estar todos os melhores do país no nacional, porque só um vai ganhar essa porra. Você tá entendendo? Então o nacional é sim a melhor competição, é a mais democrática. E falem o que quiser, mas quem é MC de batalha, quem é organizador, quem conhece o bagulho de fato, sabe o que eu tô falando aqui. É um fato, mano. Não é opinião, não, mano. Tem vários caras aí que ficam mamando as outras competições. Porque assim, mano, conheço os organizadores da FMS, acho muito legal a FMS, mas é uma outra estrutura. Red Bull, outra estrutura. Competições que vão vir, outras estruturas. E muito inferiores, no meu entendimento, ao duelo nacional. São competições diferentes, cara. FMS não é nacional, Red Bull não é nacional, são competições diferentes, cara. São competições muito diferentes. A Red Bull, cara, eu fiz o meu vídeo pelo celular, um vídeo normal, não acho que foi o melhor vídeo do mundo. Fui selecionado, e se eu tivesse ganhado 2 batalhas, eu teria chegado no nacional da Red Bull. Saca? A FMS, ela pega os classificados das competições grandes, então aí é um processo que eu até acho válido, porque eles pegam de fato os campeões, isso eu acho muito legal. Mas também teve o processo de convite, o que pra mim já tira o democrático, né? A Seletiva São Paulo aqui, eles convidaram os MCs, a grande parte, né? Com exceção dos vices das FMS anteriores, mas eles convidaram muita gente, então não é uma competição 100% democrática. É uma competição legal, mas que tem um viés de convite, o que não é um problema. A minha tecla aqui sempre foi batendo no ponto do que FMS, Red Bull, Interestadual da Aldeia, Aldeia de Trio, qualquer competição gigantesca. Cara, a partir do momento que existe convite, não é mais democrático 100%. Não é uma competição como o nacional. O nacional não tem convite, cara. O nacional é democrático em 100%. Tá ligado? Então, pra mim, o nacional é a melhor competição. Red Bull, FMS e outras são grandes competições que eu gosto muito, mas não são como o nacional. E você falar que você ganhou a Red Bull, que você ganhou a FMS, não é a mesma coisa que você falar que você ganhou a nacional. Você ganhou a FMS, você ganhou a Red Bull, você ganhou grandes competições, grandes títulos, mas você não é campeão nacional. Campeão nacional é quem ganha o duelo de MCs nacional. No caso aqui, ó, esses que eu falei pra vocês aqui, ó. Douglas Jean, bicampeão, o único bicampeão. Larício, Orochi, Cid, César, Miliano, M. Charles, Alves, Big Mike e KM. Esses são os campeões nacionais que a gente tem aí, fechou? É isso. Vídeo legal do ZK, Casa da Rima, enfim, legal o vídeo, gostei. Não tem muito mais pra falar não, tamo junto, satisfação e é nóis.